Tratamento farmacológico, né? Então, como eu ia dizendo, já disse, aliás, no diapositivo anterior, ele está indicado para todos os pacientes no estadio 2, imediatamente, sem delongas, e no estadio 1, após a falência das medidas não farmacológicas. Lembrando que 60% dos pacientes hipertensos vão precisar de mais de um medicamento para controle da pressão. E aí, talvez, eu tentei pensar um pouco quais seriam as principais questões de um médico da atenção primária, da atenção secundária, de um clínico, né? Tentei pensar um pouco nesse sentido, assim, de quais seriam as perguntas que nesse momento ocorrem com mais frequência no tratamento da hipertensão e escolhi essas três. Não sei se fiz uma boa seleção, mas vou comentar agora, então, vamos tentar responder essas três questões. Primeiro, existe uma droga de primeira escolha? Diante de um diagnóstico de hipertensão, devo começar com qual medicamento? Qual medicamento para quem? A segunda pergunta, qual é a melhor estratégia? Iniciar uma medicação e titulando a sua dosagem até a dose máxima, se o paciente não controlou com doses menores, ou antes de otimizar essa dose, adicionar logo um outro medicamento? Dizendo de uma outra maneira, é melhor usar poucos remédios em doses maiores ou um número maior de remédios, todos eles em doses moderadas? E por último, a questão aí do momento, talvez, a questão quente aí nas discussões cardiológicas, afinal de contas, qual é a meta do tratamento da hipertensão? Devo deixar a pressão arterial do paciente em quanto? Primeira pergunta, então. Existe uma droga de primeira escolha? Talvez a mensagem que eu gostaria de deixar com mais clareza hoje é essa que está grifada no diapositivo. Nós vamos voltar a ela depois. A escolha da droga, embora ela ocupe muito a cabeça do médico, e muito debate científico em reuniões médicas, congressos, aconteça em torno disso, os melhores textos e as evidências atuais mostram que esse é um debate um pouco supérfluo, no sentido de que o mais importante não é brigarmos por determinadas drogas, a preferência de uma em relação à outra, mas sim o nível que se obtém da PA com o tratamento. Controle a hipertensão arterial. Exatamente como vai ser feito esse controle em termos de medicação, isso não é tão importante. O importante é o controle dos níveis tensionais e, volto a dizer, dos demais fatores de risco. Porque de nada adianta um doente com 120/80 de PA sistólica, mantendo um LDL de 170, um triglicéride de 250, mantendo o tabagismo, sedentário, hemoglobina glicada de 8, aquele controle dos níveis tensionais vai ter pouco impacto no risco cardiovascular se nós não controlarmos simultaneamente os demais fatores de risco. Já mostramos aí a ação sinérgica entre eles na produção de óbito e de eventos cardíacos não fatais, não é? A questão da droga de primeira escolha, eu não posso também me furtar a essa discussão, embora tenha feito as ponderações anteriores, vamos lá. Ela depende das comorbidades. Supondo que o seu paciente não tenha nenhuma condição específica, o que vou chamar de condição específica? Diabetes, proteinúria, cardiopatia isquêmica, não é? Pós-infarto, angina. Se não há condições específicas, então as últimas evidências, já desde o penúltimo comitê, já desde 2003 para cá, essas quatro medicações são tidas como drogas de primeira escolha. E a escolha por uma ou outra é indiferente. As quatro figuram aí como boas primeiras opções se o seu paciente não tem condições específicas. Daqui a pouquinho nós vamos falar das condições específicas. Se o seu paciente não tem, inicie um tiazídico, ou inicie um inibidor da enzima conversora de angiotensina, o IECA, ou um bloqueador dos receptores de angiotensina, um BRA, ou um bloqueador dos canais de cálcio. Estamos falando da amlodipina quando falamos em bloqueador dos canais de cálcio, certo? Então, essas quatro opções são válidas aí como primeira escolha. Agora, muitas vezes, o paciente se apresenta numa situação clínica específica, que está aí do lado esquerdo dessa tabela. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, se o doente é hipertenso, as drogas de escolha são o IECA ou BRA, um beta-bloqueador ou espironolactona, porque são medicamentos que ele vai ter que usar para tratar a insuficiência cardíaca e que atuam também na hipertensão. Se o seu paciente tem angina,
As drogas que são de preferência no tratamento da hipertensão passam a ser um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio. Se o doente já teve infarto, principalmente se esse infarto deixou uma disfunção ventricular esquerda, o doente forçosamente vai ter que usar para tratar a sua condição de pós-infarto um IECA ou BRA, um beta-bloqueador e espironolactona. Se o doente tem fibrilação atrial, é preciso controlar a resposta da fibrilação atrial e aí um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio que atue no NOAV, diltiazem, verapamil, são as drogas de escolha. Na doença renal crônica com proteinúria, nós sabemos que o IECA ou BRA reduz a chance de progressão da doença e retarda o início da diálise. Então, são medicamentos importantes para o doente que tem proteinúria. Os diabéticos, do mesmo modo, por uma questão de nefroproteção, devem usar para controle da hipertensão um IECA ou BRA. Vamos falar um pouquinho então agora das classes, como eu disse no início, sem uma preocupação grande com doses e efeitos colaterais que podem ser encontrados em todos os manuais. Tiazídicos, né, um braço importante do tratamento de hipertensão, tanto faz hidroclorotiazida ou clortalidona. É a única classe de medicamentos que apresentam um sinergismo com todas as outras classes. Então, o paciente usando mais de uma medicação para hipertensão e sem usar tiazídico, isso é considerado uma prática médica muito passível de crítica, não é? Já que eles são sinérgicos com outras classes, é preciso empregá-los nessa associação, quando são necessários mais de um medicamento. A dose é uma dose única, de 12,5 a 25 miligramas por dia, não há aumento da eficácia hipertensiva aumentando a dose, né? Os efeitos colaterais são conhecidos também, a boca seca, nos pacientes mais idosos, tonturas, mas em geral são medicações bem toleradas. Eu separei nesse diapositivo algo que tem sempre nos mobilizado muito, recebemos muitos pacientes usando furosemida para tratar hipertensão arterial. Quando nós dizemos diuréticos na hipertensão, nós estamos falando dos tiazídicos. Furosemida é um diurético de alça, muito importante no tratamento da insuficiência cardíaca, da doença renal crônica, da cirrose, mas não é um diurético com ação na hipertensão. A única exceção é a hipertensão no doente com doença renal crônica avançada, estadio 4 ou 5, que se apresenta com hipervolemia. Edemaciado, edema generalizado, uma redução, uma oligúria. Esse doente, nele, a hipertensão tem um componente volume dependente. Esse doente não tem resposta a tiazídico, que os tiazídicos requerem um clearance de creatinina de pelo menos 40 para terem um efeito terapêutico. Então, nesse doente, nós vamos usar a furosemida. Nos demais pacientes, a furosemida não tem ação hipotensora, então os tiazídicos é que são os medicamentos de escolha. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são fundamentais, como já falei, nos diabéticos, nos pacientes hipertensos com proteinúria e nos hipertensos que têm doença renal crônica ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A escolha da droga. Dentro daquele princípio que eu coloquei no diapositivo anterior, vamos usar um medicamento que seja mais estudado, de menor custo, e aí nós temos então captopril, enalapril. Captopril tem ação curta, precisa ser usado 3 vezes ao dia. O enalapril acaba preenchendo esse espaço aí do IECA muito bem, porque pode ser usado 2 vezes ao dia apenas. Existem alguns outros IECA, como lisinopril, que pode ser de tomada única diária, não é? Mas usar medicações dessa classe que tem um custo muito maior do que esses que eu citei, se deve muito mais às pressões de mercado do que propriamente a evidência científica. Não é? Os efeitos colaterais do grupo são muito conhecidos. A tosse, sempre lembrada, né, numa incidência que varia nos estudos aí de 3 a 10%. Esses medicamentos podem causar tosse quando então devem ser trocados por um bloqueador do receptor de angiotensina. Né? Outros efeitos colaterais, como todo vasodilatador, hipotensão postural, tem também um efeito de hipercalemia, podem ter um efeito de hipercalemia, aumentar o potássio, são drogas nefroprotetoras, mas em alguns contextos clínicos são nefrotóxicas. O melhor exemplo é a insuficiência cardíaca. Né? O rim no paciente com insuficiência cardíaca já está submetido a lesões que o próprio baixo débito cardíaco
proporciona, e às vezes esse paciente apresenta uma piora da função renal com o IECA, né? Então é um efeito colateral que a gente enfrenta na clínica também. Mas em geral, medicamentos bem tolerados, o angioedema, felizmente, efeito colateral grave, felizmente mais raro. Os bloqueadores de receptores AT1 da angiotensina 2, né, os chamados BRA, bloqueadores de receptores de angiotensina, têm eficácia semelhante aos IECA na redução da pressão. Os efeitos colaterais idênticos aos do IECA, portanto, hipercalemia, piora da função renal, hipotensão, é igualzinho o IECA, mas eles não produzem tosse e nem angioedema. A escolha da droga, seguindo a ideia que estamos aqui procurando divulgar, deve ser por drogas de custo menor, uma vez que eles têm efeito de classe, não há uma droga superior à outra dentre as drogas do grupo, né? A nossa escolha, portanto, recai sempre no losartan, protótipo do grupo, muito estudado e com custo menor. Separei nesse slide um outro erro médico comum, que é a associação de IECA com BRA. Ela já foi preconizada em grupos muito específicos de pacientes no passado, depois essa associação foi melhor estudada e ela está proscrita nesse momento das evidências científicas, ela não é recomendada. Não existe nenhuma situação clínica, repito, nenhuma situação clínica que justifique a associação de um IECA com um BRA. Nem hipertensão, nem insuficiência cardíaca, nem para melhorar a proteinúria, em nenhum contexto clínico. Tá? Então, ou uma ou outra. Temos como prática, em nosso serviço, iniciar sempre um IECA e, caso o paciente apresente tosse ou angioedema, trocamos por BRA. Mas a diretriz, como eu falei, nivelou os BRA aí, junto com os IECA, como medicamentos de primeira linha. Os bloqueadores do canal de cálcio têm um benefício especial nos idosos, porque são muito bem tolerados. Estamos falando do amlodipino, que é o bloqueador de canal de cálcio eficaz na hipertensão. Diltiazem e verapamil tem pouca ação na pressão arterial, né? Então os idosos respondem muito bem ao amlodipino, com menos efeitos colaterais. Os pacientes negros respondem bem também, lembrando que são estudos norte-americanos. Nós felizmente moramos num país com muita miscigenação, onde não é possível deduzir o genoma a partir da cor da pele. Então, esses estudos com pacientes da raça negra não devem ser transpostos, a meu ver, para um país como o Brasil, como já falei, bastante miscigenado. Os efeitos colaterais, principal é o edema, não é? Todos nós estamos acostumados na prática clínica a prescrever amlodipino e o paciente volta com uma pressão maravilhosamente bem controlada, se queixando de que não consegue abotoar as sandálias ou calçar o sapato por causa do edema maleolar. O que a literatura coloca e nós fazemos na prática clínica é tentar pesar as coisas, ver com o paciente se esse edema é discreto, se ele é mais importante, principalmente naquele paciente hipertenso grave, em que o edema não está sendo muito incômodo. Muitas vezes eu negocio com o paciente um tornozelo um pouquinho mais gordinho, né, pela permanência, para que eu possa continuar usando o amlodipino. Pacientes com pressão de mais fácil controle ou que o edema seja mais importante, não tem jeito, tem que trocar o amlodipino por outra classe de medicação. Os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são fundamentais na hipertensão quando ela vem associada à cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca, porque a cardiopatia isquêmica e a insuficiência cardíaca são situações clínicas de uso obrigatório de um beta-bloqueador, porque interfere no curso dessas doenças e melhora os sintomas, não é? Entretanto, no paciente que nunca apresentou cardiopatia isquêmica nem insuficiência cardíaca, estou no item 2 aí do slide, existe uma dúvida levantada recentemente na literatura quanto à menor eficácia dos beta-bloqueadores como tratamento da hipertensão para prevenir eventos cardiovasculares, prevenir um primeiro evento. Os beta-bloqueadores, nas últimas diretrizes, não são mais recomendados como monoterapia na ausência de uma condição clínica específica, como essa condição acima colocada aí no diapositivo. Se vamos usar beta-bloqueador, vamos usar de verdade. De verdade significa manter a frequência cardíaca entre 50 e 60. Se o paciente está usando uma dose de beta-bloqueador que ainda não está titulada e tem uma frequência cardíaca de 75, 80, ele não está beta-bloqueado, o médico deve titular o beta-bloqueador. Questão do diabetes e da doença arterial periférica não é mais relevante. A questão da hiperglicemia, da hipertrigliceridemia,
como efeitos colaterais dos beta-bloqueadores, ela é de pequena monta, e se o paciente diabético tem outras condições que o tornam elegível para o uso do beta-bloqueador, como aterosclerose coronariana, e pós-infarto, insuficiência cardíaca, ele deve usar beta-bloqueador. Do mesmo modo, o mito, hoje tido como mito, de que o beta-bloqueador pode piorar muito a doença arterial obstrutiva periférica, ele não se sustentou conforme as últimas evidências, e a doença arterial obstrutiva periférica não constitui mais uma contraindicação ao uso dos beta-bloqueadores. A escolha da droga, bom, aí são drogas muito diferentes, não é um efeito de classe como a gente tem nos IECA e nos BRA, aqui os beta-bloqueadores são muito diferentes entre si. Nós vamos escolher um beta-bloqueador do tipo propanolol ou atenolol para os pacientes que têm função ventricular preservada e para os pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, com insuficiência cardíaca, vamos ter que escolher aqueles beta-bloqueadores estudados nessa condição, que são metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol. Os efeitos colaterais e contraindicações são conhecidos de todos, não é? Broncoespasmo, né? Então, portanto, piora da asma ou do DPOC com hiperreatividade brônquica, a disfunção erétil, a bradicardia, os bloqueios atrioventriculares. Então, existem limitações sim, e esses efeitos devem ser monitorizados, sobretudo nos idosos, não é? A questão da bradicardia, dos bloqueios. A asma brônquica persistente, com uso de broncodilatadores continuadamente, constitui uma contraindicação absoluta ao uso dos beta-bloqueadores, mesmo que seletivos. Nas doses que utilizamos em vivo, não há seletividade que possa ser garantida. Então, a asma é uma contraindicação realmente. A disfunção erétil é um efeito colateral muito importante, eu vou discutir, muito importante no sentido de que deve receber atenção médica, não é tão frequente, mas tem uma relativa frequência, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Os bloqueadores centrais, agora estamos chegando aí num grupo de drogas que a gente usa com muito menor frequência. Metildopa, clonidina, estão indicados na hipertensão resistente, e o conceito de hipertensão resistente está na tela, grifado, não é? É aquele paciente que mantém pressão arterial diastólica superior a 90 milímetros de Hg, mesmo usando 3 drogas para pressão. Cuidado que a causa mais frequente de hipertensão resistente é supormos que o doente está usando os medicamentos, quando na verdade ele não está usando de forma regular ou correta. São drogas metildopa e clonidina que provocam piora da depressão, boca seca, hipotensão postural, podem provocar um efeito rebote se forem suspensas abruptamente com elevações muito grandes do nível da pressão. Então, por causa disso, são drogas de quarta, quinta linha na abordagem da hipertensão, reservadas, como já falei, para hipertensão resistente, para aquele paciente que já está usando os outros medicamentos e não teve a sua pressão arterial controlada. Espironolactona, ao contrário, ela não tem um perfil de efeitos colaterais grandes, né, mas ela também está reservada para o paciente com hipertensão resistente. Agora, aquela segunda pergunta, essa eu vou ser breve, vou gastar só esse diapositivo para responder uma pergunta que frequentemente é feita para a gente e que a literatura está aí debatendo. Qual a melhor estratégia? Titular uma droga até a sua dose máxima antes de adicionar uma outra medicação, uma segunda ou terceira droga, ou adicionar a segunda ou terceira droga antes de atingir a dose máxima da medicação já em uso? Bom, essa é uma questão fácil, as duas estratégias são possíveis, fica a gosto do freguês, segundo a diretriz de 2014. Então, isso não é tão relevante. A meta. Devemos controlar a pressão arterial até que nível? Né? O que está bom? 140 por 90 está bom, 130 por 80 também está bom, tem uma coisa que é melhor do que a outra. Então, a diretriz brasileira, 2010, as metas a serem atingidas, ela coloca lá hipertensos no estadio 1 ou 2 com risco cardiovascular baixo e médio. Então, vejam vocês que a meta depende do valor da pressão, mas depende dos outros fatores de risco. Quem é esse doente? Não é uma meta exatamente igual para todos, não é? Porque esses pacientes são diferentes conforme a associação de fatores de risco. Então, se o paciente tem essa hipertensão estadio 1 ou 2 com risco cardiovascular calculado da forma como quiserem, usando a tabela que eu forneci, aqui que eu relembrei, né, vocês, ou usando o Framingham, usando o score do American Heart, enfim, definimos o risco como baixo e médio, considerar então a pressão como controlada se ela estiver abaixo de 140 por 90, valendo sempre o maior número,
né? Se o paciente tem 130 por 100, a pressão dele não está controlada. Se ele tem 150 por 80, não está controlada, vale o maior valor. Na segunda linha da tabela, hipertensos e pacientes com comportamento limítrofe, mas com risco cardiovascular alto ou muito alto, ou com 3 ou mais fatores de risco, ou que sejam diabéticos, com síndrome metabólica ou lesões de órgão-alvo. Também os pacientes com doença renal crônica com proteinúria devem ter um controle mais intensivo da pressão, com pressão em torno de 130 por 80 ou inferior. Essa era a proposta da American Heart em 2010. Sociedade de Cardiologia Europeia, em 2013, se antecipando à Sociedade Norte-Americana, que foi publicar o seu joint em 2014, não é? Eu não quero ler a tabela com vocês, até porque vejo que ela está um pouco ilegível, mas quero chamar a atenção para o seguinte: o número proposto aí de meta da pressão é 140 por 90 na tabela inteira. Então a ESC vem em 2013 dizendo, olha, não se preocupe tanto com o diabético, com o paciente com doença renal crônica, com proteinúria, a meta da pressão para ele também é menor que 140 por 90. Mas ela publica essa tabela com cores diferentes, mostrando no verde aí o menor risco, progredindo até o vermelho os pacientes com risco maior. Então ela reconhece que os riscos dos pacientes são muito distintos conforme a associação de fatores de risco. Na porção esquerda, na primeira coluna da tabela, nós temos pacientes hipertensos sem nenhum fator de risco, com 1 ou 2, com maior do que 3, com equivalentes de doença cardiovascular. E aí, à medida que você vai progredindo aí nessa coluna, com mais fatores de risco, o paciente vai sendo considerado como mais grave. E para a 8ª publicação do Comitê Nacional para Controle, Avaliação e Controle da Hipertensão norte-americano, então publicada aí em 2014, conforme a referência que está no diapositivo, né? A meta foi proposta 140, menor que 140 por 90 também para todos, mas aí veio com uma polêmica muito grande, que vem sendo debatida continuadamente. Esse comitê veio com a novidade de que os idosos acima de 60 anos, neles nós deveríamos ser mais permissivos, introduzir o tratamento apenas se a pressão sistólica estivesse maior ou igual a 150, diastólica maior ou igual a 90, e uma meta nos idosos mais permissiva também, seria considerado paciente controlado, aquele com pressão menor que 150 por 90. Pouquinho depois saiu o estudo SPRINT, né? E o estudo SPRINT foi então investigar, incluindo 9.361 pacientes, muitos deles idosos. Então, relembro lá que havia uma proposta de sermos mais permissivos com os idosos, mas o SPRINT incluiu idosos, incluiu pacientes de alto risco cardiovascular, exceto diabéticos, e sorteou esses pacientes para tratamento intensivo. O que o estudo SPRINT definiu como tratamento intensivo? Uma pressão sistólica muito arrojadamente controlada, menor que 120 por 80. Isso seria comparado com o tratamento padrão, que seria uma pressão menor que sistólica menor que 135 a 139. E foram comparar os grupos, tratamento intensivo versus tratamento padrão, com relação ao desfecho primário, que seriam eventos combinados: óbito por causa cardiovascular, infarto não fatal, AVC ou internação por insuficiência cardíaca. E que o SPRINT encontrou? Encontrou algo que de uma certa maneira nos surpreendeu pelo tamanho do benefício, não é? Só quero discutir aqui a primeira linha da tabela, o desfecho primário, né, que é uma combinação daqueles eventos que eu citei. Então, uma taxa de eventos ao ano, né, de 1,65% no grupo de tratamento intensivo, com uma taxa de 2,19% ao ano nos pacientes com tratamento padrão. Isso deu um P significativo e, mais importante do que o P, chama atenção aqui para o número de pacientes que eu preciso tratar. Preciso tratar apenas 62,5 pacientes para evitar hipertensos de maneira intensiva, pressão menor que 120 por 80, para evitar um evento cardiovascular combinado, evitar ou morte cardíaca, ou AVC, ou infarto, ou internação por insuficiência cardíaca. É um NNT que nós consideramos muito assim, de muito impacto, um NNT que não é muito alto, né? Então, tratar apenas 60 pacientes para evitar um evento cardiovascular, eu confesso que o estudo SPRINT nos deixou assim mais motivados a tentar o controle da hipertensão de maneira mais intensiva. Entretanto, outro lado da moeda, que sempre existe, foi um pouco mais de efeitos colaterais.
creatinina mais elevada, mais hipotensão postural, mais síncope, mas no paciente que não tem risco de queda, no idoso que não tem risco de queda, que não é frágil, que não usa polifarmácia por outros motivos, a ideia divulgada pelo estudo SPRINT é controlar a pressão em níveis muito normais, né? Na prática clínica nem sempre é possível por causa dessas outras limitações que eu citei que a gente tem no paciente idoso. E aí vai a ciência com seu pêndulo, não é? Então a meta proposta pelo estudo SPRINT está aí menor que 120 sistólica, o sétimo joint em 2003 aqui no lado inferior esquerdo do slide propunha menor que 130 nos doentes de alto risco. Do lado direito, aqui inferior, o joint atual de 2014 já não propunha mais 130 nos doentes de alto risco, propunha menor que 140, sendo que ainda incluiu os idosos aí num outro tipo de controle, né? Os pacientes com idosos aí poderiam ter um valor mais permissivo aqui no canto à direita, mais no alto, propondo aí valores menores que 150 para os idosos acima de 60 anos. Nós temos aí, né, 120, 130, 140, 150 e a meta vai oscilando como um pêndulo conforme as evidências vão sendo publicadas e temos que tomar a nossa decisão, fazer essa leitura crítica e acompanhar aí as evidências à medida que elas vão se acumulando, não é? Situações especiais. Os idosos, um grupo particularmente complexo para tratamento, não é? Por vários motivos que eu já citei, efeitos colaterais, risco de queda, polifarmácia, não é? E caminham muito bem, parece, com hidroclorotiazida ou clortalidona e amlodipino. Na insuficiência cardíaca, já comentamos também, cardiopatia isquêmica, diabéticos, já comentamos, arritmias, fibrilação atrial, já comentamos também. Os pacientes com arritmia ventricular devem ter prescrição de um beta-bloqueador, se essa arritmia for significativa. As gestantes são um grupo completamente à parte, não é? Muitos medicamentos estão contraindicados na gestação, muitos antihipertensivos estão contraindicados, estão liberados a hidralazina e metildopa, né? Temos uma ação de tratar a hipertensão na gestante um pouco mais restrita, mas muito importante porque elas precisam ter a pressão controlada. Os pacientes com depressão, existem vários antihipertensivos que pioram a depressão. Então, destaque para os beta-bloqueadores e para os bloqueadores centrais ou simpaticolíticos do tipo clonidina, metildopa. Se o seu paciente já tem depressão, a escolha de um beta-bloqueador ou de um bloqueador central não é interessante. E por último, como eu tinha prometido, falar um pouquinho da disfunção sexual, muito temida já por alguns pacientes que já chegam receosos dela mesmo antes que você prescreva alguma coisa, por um conhecimento e uma informação já divulgada por pessoas conhecidas ou na mídia de que os medicamentos para pressão vão prejudicar a função sexual. É preciso esclarecer os pacientes que nem todos os medicamentos têm esse efeito colateral, então tem essa possibilidade. Os tiazídicos, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de ação central, clonidina, metildopa e a espironolactona. Então vejam, vocês que sobra muita coisa, sobra IE-Cobra, sobram os bloqueadores do canal de cálcio, então, e sendo que a disfunção sexual acontece mais ou menos em torno de 10%, as séries variam um pouco, mas 3 a 10% nos pacientes que usam beta-bloqueador, por exemplo, né? É um efeito colateral grave, com grande impacto na qualidade de vida, e a ideia do médico deve ser monitorizar esse efeito colateral, perguntar ao paciente se está tendo algum efeito colateral, eventualmente se suspeita do uso irregular de um desses medicamentos que podem causar disfunção erétil, fazer a pergunta específica, devemos debater esse assunto com o paciente, não é? Faz parte da saúde geral dele, a função sexual preservada. Então, é preciso conversar sobre isso e eventualmente substituir, então, um tiazídico, ou beta-bloqueador, ou espironolactona, por uma medicação que não tenha esse efeito colateral. Segmento clínico do paciente, não é? Cuidado com o excesso de exames, é essa mensagem que eu queria deixar. Não significa que se o seu doente é hipertenso, ele precisa ficar fazendo ecocardiograma de rotina, mapa de rotina, teste agométrico de rotina. Esses exames não estão indicados na hipertensão por si só. Estão indicados a glicemia de jejum, os lípidos, a creatinina, o exame de urina rotina, o potássio, o eletrocardiograma. As consultas devem ser a cada 3 a 6 meses se você já chegou num ponto estável do tratamento. E as conclusões?
Hipertensão, então, é uma doença silenciosa, assintomática, temos que rastreá-la, né? Das poucas situações médicas em que o rastreamento continua sendo válido, não é? São poucas coisas que devemos rastrear. Devemos rastrear hipertensão, câncer de cólon e de colo de útero, devemos rastrear câncer de mama, mas não devemos rastrear, por exemplo, cardiopatia isquêmica, não é? Hipertensão devemos rastrear, né? Valores normais não dependem da idade. A literatura vem confirmando aí que quanto mais baixo, melhor, né? Monitorizar sempre a adesão ao tratamento. E por último, esse é o último diapositivo, mais importante do que a droga de escolha, como vou controlar a PA, e do que qual meta devo considerar, é manter os pacientes normotensos, ou seja, a eficácia do tratamento, e não a escolha da medicação, é que determinará a redução dos eventos cardiovasculares, que é o nosso objetivo no tratamento da hipertensão. Muito obrigada.